Pessoal, menos de 20 pessoas no Brasil têm essa placa aqui da Monetize, ó. Ela representa mais de 15 milhões em comissões na plataforma. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Galera, beleza? Olha só, clica nisso aqui. Só nesse dia aqui eu tive um pico de vendas de mais de R$ 1.600. E esse mês aqui nós estamos passando já dos 9K. Tudo isso aí eu aprendi com o João Pedro. Valeu, JP e equipe. Tamo junto. Esses são os meus resultados mensais vendendo produtos pela internet no conforto da minha casa. E isso foi possível do João Pedro, onde eu tive acesso a produtos ocultos e comissões diferenciadas. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Do Galo, novidade para a temporada. Olá amigos ligados no Tá Na Área, terça-feira agitada aqui no futebol mineiro com novidades. O lateral Mariano foi apresentado hoje cedo na cidade do Galo. Mariano, que estava no Galatasaray da Turquia, tem 34 anos, assina contrato com o Atlético até dezembro de 2022. Ele já atuou pelo Galo em 2008, mas na ocasião foi dispensado por problemas disciplinares. O Mariano depois disso rodou o futebol, foi campeão no Fluminense, passou bastante tempo na Europa e agora retorna ao futebol brasileiro. E ele explicou por que a escolha pelo Atlético nesse retorno ao Brasil. A minha prioridade, né, era voltar para o Brasil e claro, com o trabalho, com a estrutura, né, e a grandeza do Atlético, junto com o São Paulo, que é um treinador que todos nós sabemos, né, a sua experiência, a sua qualidade como treinador. E claro que facilitou bastante para mim, porque nós trabalhamos juntos, tivemos um ano junto no Sevilha, fizemos um bom trabalho aí também. O Mariano, que estava treinando, já está regularizado no BID, ou seja, pode atuar caso seja o desejo de Jorge Sampaoli nesta quarta, 9h30 da noite, no jogo de volta pela semifinal do Campeonato Mineiro contra o América. O Galo venceu o jogo de ida por 2-1, por isso joga por um empate que se classifica para a final do Campeonato Mineiro. E o Mariano também falou nessa entrevista coletiva sobre a relação dele com o Jorge Sampaoli. Os dois trabalharam juntos no Sevilha da Espanha. Vamos acompanhar. Fizemos um trabalho muito bom mesmo no Sevilha. Terminamos a liga, né, na época em quarto, com grandes equipes, né, na Liga Espanhola. E quando ele veio para o Brasil, eu mandei mensagem para ele, né, na primeira passagem dele aqui no Brasil, que foi o Santos. Quando também acabou o campeonato, eu dei os parabéns para ele pelo trabalho que foi feito no Santos. Eu estava acompanhando, né, acompanhava o futebol brasileiro, né, eu gosto muito de ver futebol, então eu acompanhava muito o futebol brasileiro e vi o trabalho que ele estava fazendo no Santos, né, e a gente conversou, deu os parabéns para ele, que estava sendo um trabalho maravilhoso. E ele sabia que eu estava em términos de contrato no Galatasaray. E ele perguntou se eu tinha vontade de voltar, e como eu falei antes, né, a minha prioridade era voltar para o Brasil. Mariano, que fica à disposição para esse jogo decisivo do Galo numa quarta-feira que vai ser muito agitada, de muito futebol aqui em Belo Horizonte. Começa 4h da tarde com o outro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, entre Tombense e Caldense. O time do Tombense venceu o primeiro jogo por 1-0 e, por ter a melhor campanha, pode até perder por um gol de diferença, que se classifica para a decisão do Campeonato Mineiro, algo que seria inédito na história do clube. Depois disso, às 7h da noite, o Cruzeiro enfrenta o Uberlândia pela decisão do torneio Inconfidência, que reúne os times que ficaram entre 5º e 8º do Campeonato Mineiro. O técnico Anderson Moreira deve escalar um time jovem, com vários jogadores que não vêm sendo aproveitados, porque ele pensa já na estreia do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 7h da noite, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então ele vai usar essa decisão do torneio Inconfidência
para rodar o elenco e testar novos jogadores. Uma quarta-feira muito agitada com 3 jogos aqui em Belo Horizonte, 2 jogos pela semifinal do Campeonato Mineiro, a decisão do torneio em Confidência, um dia que promete aqui em Belo Horizonte. Eu volto com vocês. Valeu, Pedro Rocha. Ô, Paulo César, se a comparação inevitável do técnico, o Domenech Torrente, será com o Jesus, ele vai... Não tem jeito, né? O pessoal vai comparar ele com o Jesus. A comparação do Sampaoli vai ser com ele mesmo, né? Sampaoli com o Sampaoli. O Sampaoli do Santos com o Sampaoli, com a expectativa do que o Sampaoli pode fazer no Atlético Mineiro, Paulo César. Pois é, agora ele tem no Atlético Mineiro um elenco mais qualificado do que o elenco do Santos. Por exemplo, só para você ter uma ideia, na lateral direita ele tem o Mariano e o Guga. Tudo bem, existe uma perspectiva do Guga ser negociado, mas por enquanto os 2 laterais direitos do Atlético Mineiro são o Mariano e o Guga. Mariano vai dar uma força ofensiva ao Atlético impressionante. Eu me lembro dele no título brasileiro do Fluminense, depois jogou no Bordeaux, no Sevilha, e sempre em alto nível. E houve um tempo, até ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira, mas não houve convocação constante. Mariano poderia muito bem ter sido relacionado para a Copa de 2018, porque o período que ele teve no Sevilha entre 2015 e 2017 talvez tenha sido o melhor período da sua carreira. Sampaoli vai ter um trabalho comparado com o Sampaoli do ano passado, mas a gente já sabe qual é a sua característica. Ele teve tempo de trabalhar essa equipe. O Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro, não é um Atlético Mineiro que o Sampaoli esteja conhecendo para implantar suas ideias. Ele está recebendo jogadores, recentemente veio o Keno, agora está chegando o Mariano, mas as ideias, para a maioria dos jogadores, ela já foi muito bem exposta. E isso coloca o Atlético Mineiro como candidatíssimo aos primeiros lugares do Campeonato Brasileiro. Eu continuo achando o Flamengo o melhor time do Brasil. O Flamengo é o favorito, hoje, digo isso, para conquistar o Campeonato Brasileiro, pela excelência do time que tem, mas o Atlético está ali, está mordendo, assim como o Grêmio, como o Palmeiras e como o Internacional. Esse é um bloco que eu entendo que vai frequentar o andar de cima da tabela do Campeonato Brasileiro o tempo inteiro. E o Sampaoli, é óbvio, não é, Cereto? Vai querer morder o Flamengo logo na estreia, lembrando que no último confronto do Sampaoli dirigindo o Santos contra o Flamengo já estava com a cabeça na final da Libertadores e o Santos saiu vitorioso. Ele vai querer dar uma beliscada no Flamengo, o Jorge Sampaoli, o Jorge Sampaoli, técnico do Atlético Mineiro. A gente vai para um primeiro intervalo. O Mariano foi convocado uma vez para a seleção brasileira em 2017, me lembra aqui, pelo Tite, me lembra aqui o Thiago Gurjão, o pai do Nicolas, e hoje é para cá, ó, câmera 2 que eu tenho que olhar. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.